Deus, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Aqui quem fala com vocês é a pastora Thalita Cubas e eu venho falar um pouquinho desse momento com Deus, a qual o Senhor há uns 2 meses colocou no meu coração e eu fui buscar do Senhor para entender todo o processo, todo o propósito, tudo aquilo que o Senhor queria para esse momento. E hoje iniciamos mais um momento com Deus, a qual o Senhor separou mulheres para viver também esse momento com Ele. E hoje inicia esse processo no dia 2/8, a qual o Senhor vai falar grandiosamente no seu coração. Todo dia, um dia diferente, com uma mensagem diferente, com uma mulher diferente, trazendo algo do céu, todas envolvidas em um só propósito: alcançar almas, estar no reino do Senhor e no centro da vontade dEle. Então eu convido você a fazer parte desse momento, a viver esse momento também conosco. E eu creio que o Senhor vai falar grandiosamente no seu coração. Amém? Então, para hoje, eu queria falar com você sobre vivendo o tempo de Deus. Como é difícil viver o tempo de Deus, né? Não é fácil. Porque nós achamos que quando nós estamos, o Senhor dá uma palavra pra gente, a gente começa a viver dentro do propósito de Deus, nós achamos que agora tudo vai dar certo, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Só que quando a gente está vivendo o tempo de Deus nas nossas vidas, um monte de coisa se levanta para nos tirar desse momento, para nos tirar do propósito, para nos tirar do plano e projeto de Deus. Mas nós temos que estar focadas e saber que estamos dentro do propósito do Senhor. O Senhor, Ele não cria você e depois Ele cria um propósito, não. O Senhor primeiro cria um propósito e depois Ele cria você para viver o propósito que Ele acaba de criar. Foi assim. Se você pegar a Bíblia lá em Gênesis, o começo de tudo, o Senhor faz tudo, forma tudo. E depois Ele cria, depois de tudo pronto, Ele cria o homem para estar naquele lugar e dar continuidade a todo o propósito que Ele criou. Assim também é o Senhor nas nossas vidas. O Senhor, Ele cria algo e Ele depois nos cria para viver algo, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, sabemos que viver o tempo de Deus não é um momento de fácil, porque viver o tempo de Deus existe um momento que chama espera. E esse tempo é muito difícil, porque nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, mas nós vamos ter que esperar para passar pelo processo para viver aquilo que o Senhor tem. E às vezes no meio dos processos nós achamos que nós estamos fora do tempo do Senhor. Ah, mas também não é o tempo do Senhor. Ah, mas também quando for o tempo do Senhor, não. A partir do momento que nosso coração está voltado para o Senhor e Ele começa a criar aqui, a nos colocar no processo do Senhor, nós já estamos vivendo o tempo do Senhor. Só que o tempo do Senhor existe todo um processo para chegar à parte final do propósito do Senhor. Há uma diferença aí. Viver o tempo do Senhor é estar no processo, é estar no caminho, porém esperando a vontade dele sobre as nossas vidas. Deixo para você a palavra em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, vai falar sobre quando o Senhor ele chama Moisés ali na sarça ardente e ele começa a dar as instruções e falar para Moisés o que seria, o que faria. Moisés, já estava acontecendo com Moisés, o propósito do Senhor já estava lá no ventre da mãe dele. Ele já estava sendo livrado, ele já estava sendo colocado, posicionado ali no palácio. Ele já está sendo posicionado para viver tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, mas tudo tinha um tempo. O Senhor vai cumprir lá na fase adulta de Moisés.
Mas o propósito começa lá no ventre. O propósito da sua vida começou no ventre da sua mãe. O propósito da sua vida o Senhor criou lá no ventre da sua mãe. Ele já estava te livrando, Ele já estava guardando, Ele já estava te protegendo e você veio vindo para viver os propósitos dEle. E hoje você está posicionado diante de uma palavra do Senhor. Eu creio que você está posicionado diante de uma palavra do Senhor. Só que você olha no meio e fala, Senhor, será que eu estou no teu tempo? Será que eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Será que realmente eu estou dentro do teu propósito? A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele chega ali e o Senhor começa a falar para ele, olha Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele tem visto o povo dele clamar lá no Egito. Ele tem visto a aflição do povo dele lá no Egito. E aí o Senhor pega e fala, peraí que eu preparei alguém para cumprir esse propósito. E aí o Senhor fala, olha, eu tenho visto o clamor por causa dos exaustores, por conhecer as suas dores. Portanto, eu decidi livrar ele das mãos do egípcio. E aí o Senhor fala, olha, você vai largar tudo e você vai vir, né, para onde eu quero que você venha. Você vai viver e vai fazer tudo que eu quiser que você viva. E é assim, Senhor, nas nossas vidas, tem hora que Ele fala, ó, vai estar legal aí, tá bom, tá prosperando, tá crescendo, mas eu vou ter que te mudar daí. Eu vou ter que te trazer porque agora eu tenho algo maior e eu preciso que você vivesse algo maior. Há um povo inteiro clamando e eu preciso que você vá lá socorrer esse povo inteiro. Moisés, ele não tem dimensão do que ele vai viver, ele não tem noção do que ele vai passar. E ele olha para Deus e fala, Senhor, mas quem sou eu? E quando eu chegar lá, Pai, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o jeito que eu sou. Quando eu chegar lá, o povo nem vai ouvir. O Senhor sabe o que aconteceu comigo lá. Eu matei gente lá. Eles nem vão dar crédito porque eu vou falar. Eu vou em nome de quem? Eu vou falar o quê? E aí o mais lindo é no versículo 14 que o Senhor fala assim, eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha isso. Ele vai e fala ainda no nome do Senhor. Eu creio que o Senhor te chamou para algo maior. Há alguém clamando, pedindo um socorro. E o Senhor tem te levantado, tem te posicionado para ir em socorro daquela pessoa que precisa. Às vezes você não entende, mas Senhor, tudo foi movimentado na minha vida. Tudo foi. O ano passado, eu trabalhei 18 anos em meio a tantos de situações na minha vida. Eu trabalhei fui manicure e pedicure durante uma longa trajetória na minha vida, uma jornada muito grande, de 18 anos. E eu tinha decidido, meu esposo tinha um estúdio de fotografia, ele estava com um estúdio de fotografia, e eu tinha decidido largar tudo e trabalhar junto com ele, ajudar, porque a demanda estava grande. E dentro do meu coração eu já falei, Senhor, agora acabou esse processo, de tanto de gente aqui, eu quero ter agora outra visão, outro momento, e o Senhor permitiu. E eu fui viver esse momento no ano passado, mudei tudo a minha vida, a minha rotina. Nossa, eu saí totalmente fora daquilo que eu estava vivendo, achando que eu iria viver agora aquele momento com o Senhor, ministrar a palavra, ir nas igrejas, pregar o evangelho, aceitar os convites das tardes da bênção. Eu tinha a certeza que eu iria viver daqueles momentos. Quando chega esse ano, já feliz por estar vivendo todo convite chegando, eu indo ministrar a palavra do Senhor nas igrejas, tarde da bênção, noite da vitória, participando de campanha, e eu crendo que eu estava vivendo o tempo de Deus na minha vida. E estou realmente dentro agora, no meio da vontade do Senhor, no centro do querer de Deus. E aí vem essa pandemia e ela me movimenta todinho, eu tenho que voltar para uma situação. E aí eu fiz uma pergunta para o Senhor, mas eu não estava vivendo dentro do teu momento, e agora tudo faz eu voltar para trás. E quando você olha, você fala, mas eu vou ter que voltar, pegar o percurso de volta. E o Senhor olha para mim, e eu creio que Ele olhou no céu e falou, filho, você não está entendendo nada, não é voltar, eu estou te puxando para te jogar lá na frente. E aí o Senhor me trouxe essa palavra de Moisés na época e eu não entendia, mas agora no tempo determinado para Deus eu estou entendendo.
O Senhor, Ele me traz de volta. E quando eu volto para o estúdio, quando eu abro novamente meu estúdio, não mais como manicure, mas como new designer, e eu abro um espaço e começam a chegar mulheres na minha vida e começam a chegar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que estão sedentas, necessitadas pela palavra de Deus, o Senhor começa uma nova, Ele faz novo no mesmo cenário, entende? No mesmo cenário Ele faz tudo novo. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, às vezes a situação é a mesma, mas agora existe o entender que você está dentro do tempo do Senhor. E eu consegui entender que eu estava dentro do tempo do Senhor. Moisés, ele entende aqui que ele está agora dentro do tempo do Senhor. Ele vai deixar tudo, vai parar tudo e ele vai seguir e fazer o querer de Deus para a vida dele. Tem um povo ali que precisa de um libertador e ele agora é o libertador desse povo. E Moisés vai e existe todo um processo. Existe todo um caminho, todo um percurso. Só que havia uma promessa sobre Moisés de uma terra prometida. E aqui há um perigo, porque às vezes nós olhamos para a promessa do Senhor e esquecemos do percurso que nós vamos passar. E esquecemos do processo que nós vamos viver. E isso, o percurso, o processo e nossas atitudes muda toda a promessa. Então nós temos que tomar muito cuidado com nossas atitudes, com as nossas vontades no meio desse caminho. Moisés, ele toma algumas atitudes aqui que infelizmente faz com que ele não chegue no final. Moisés, ele viveu dentro do propósito, ele viveu dentro do querer, ele passou por processo, mas ele teve algumas atitudes que não agradaram o coração do Senhor. Ele não deixou de ser próspero, ele não deixou de viver com Deus, ele não deixou de viver o cuidado com Deus, mas ele não chegou à terra prometida. O Senhor vem nos alertar sobre isso nesse dia. Esteja firme, confiante no Senhor, mas cuidado com atitudes, cuidado com o seu falar, cuidado com o seu posicionamento durante o processo. Entenda que o Senhor está contigo, Ele vai te orientar, Ele traz o Espírito Santo hoje para discernir, fazer com que nós consigamos discernir o que é certo e o que é errado. Só que entenda, às vezes a sua atitude não vai deixar com que você viva o processo. Desculpa, que você viva a promessa. Então, entenda que viver o tempo de Deus é um tempo de espera. Espera. Não fale na hora que estiver com raiva. Não tome atitude quando estiver muito feliz. Não prometa. Não saia fora do processo, do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Esteja focada, com os olhos voltados para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu creio que se você entender que você está vivendo sim o tempo do Senhor, vivendo sim a vontade de Deus, mas entendendo que em tudo, mesmo dentro do tempo dele, há um processo, você vai conseguir chegar à promessa. 2 de tudo aquilo que estava acontecendo chegaram na terra prometida. Apenas 2 de todos aqueles para quem foi feita a promessa. Porque murmuraram no caminho, porque abandonaram no caminho, porque abriram mão de viver o momento de Deus, porque abriram mão de passar pelo processo. Então fica atenta a esse meio do caminho, a esse percurso, a esse processo, para que você não saia do tempo de Deus na sua vida. Que você venha cada dia mais ouvir e aprender e entender que todo mundo, todos os heróis da fé, que tiveram uma promessa sobre a vida deles, que viveram o tempo de Deus na vida deles,
eles tiveram que viver o processo de Deus na vida deles. Não foi tão fácil assim. Vocês vão ouvir aqui durante todo esse devocional, todo esse mês, mulheres falando sobre Abraão, sobre Ana, mulheres falando sobre Salomão, mulheres falando sobre Davi. Vão ter palavras, mensagens de várias pessoas que receberam uma promessa e tiveram que esperar o tempo de Deus na vida deles, que durante o tempo que eles estavam vivendo dentro do propósito, eles passaram por processo e tiveram que seguir tudo dentro da espera de Deus para a vida deles. Então que vocês venham cada dia mais estar ligados, estar atentos ao que o Senhor tem para fazer na sua vida. E olha, é bom demais viver o tempo de Deus, porque mesmo em meio a lutas, a tempestade, a adversidade, nós entendemos com alegria que estamos dentro do tempo do Senhor, que estamos vivendo a hora dele para as nossas vidas. Mas viver a hora dele é a hora de estar lá na ponta da promessa? Não, viver a hora dele é saber que cada processo eu estou vencendo para chegar à promessa que o Senhor tem para mim. Então que você venha esperar e viver o tempo do Senhor na sua vida. Amém? Que o Senhor possa falar com você e seja bem-vinda a esse mês maravilhoso que é o mês de agosto, e que o Senhor venha falar grandiosamente na sua vida através dessas mulheres que o Senhor levantou como mulheres guerreiras, fortes, transformadas para transformar a vida de outras pessoas. Mulheres que o Senhor tem levantado como o Senhor levantou Moisés, porque viu uma necessidade. E aí o Senhor levanta Moisés, tira ele da área de conforto para colocar ele para fazer algo para a obra dele. Assim também são essas mulheres convidadas que se levantaram, porque eu falei, olha mulheres, tem mulheres que precisam ter a vida delas sacudida, movimentada, transformada através do seu testemunho, através do que Deus tem na sua vida, e elas se colocaram ali como Moisés. Mas eu vou em nome de quem, pastora? Em nome do eu sou. Aleluia. Então receba o que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma, e que seus ouvidos estejam destampados para ouvir a palavra do Senhor, e que o seu coração venha ser terra fértil, para que venha ser semeado no teu coração a boa palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus.